un libro en mano. Buen día, sexto ano. Bienvenidos a una aula más de español. Continuamos. Vamos al libro donde paramos. Yo pasé a corrección de la página 43 para quien no pegó. Pasé la corrección de la página 44 también para quien no pegó. Llevamos presente indicativo, verbos ir y venir. Yo da respuestas para ustedes ir pegando, por favor. Vamos entonces. Lección 5. Verbos ir y venir. La primera, corrija com a pro, por favor. Se já você está corrigido, não tem problema. É só para ficar já ciente dos resultados das atividades. Vais, vamos, voy, van, va. Só olhem seu livro se está igualzinho. Vais, vamos, voy, van, va. O 2. Venimos, venís, vienen, vienen, vengo. Ese es el presente de indicativo, ir y venir. 1. Vais, vamos, voy, van, va. O 2. Venimos, venís, vienen, vienen, vengo. En la 3, las formas plurales. Las flores están plantadas en los jardines. Nos duelen los brazos. O me duelen los brazos. Las paredes están sucias. Nosotros compramos los paraguas para las lluvias. Estudian los jueves. Los reyes están viajando mucho. Esas actrices son españolas. Los lápices son nuevos. Yo quiero que levanten la mancilla para saber si todo el mundo ya tenga corrección de la 1, 2 y 3. Cadê essa mãozinha ali? Muito bem. Todos têm a correção de la 1, 2 y 3. Muito bem, isso aí. Ahora vamos a leer el texto. Bianca, ¿puede leer para mí, por favor? Da página 45?
Sí, por favor. Tá bom. Mas ainda não tinha lido? Vamos a leer de nuevo, só para conferir las respuestas y culminar Tá este bom, capítulo. tá bom. Uma cita irreemplaçável. João, a que hora nós vamos a reunir passado amanhã para estudar? Marcos, não seria a las 7 da tarde? João, es que nessa hora mis tios vão a mi casa e tenho que estar lá. Pilar, não poderia ser temprano alrededor de las 3? Marco, no, a las 3 no puedo, pues tengo que ir al dentista. Él es que me duele muchísimo una muela. João, ahora entiendo que últimamente te duelo tanto de la cabeza. João, no, Marcos, sí, es por eso. Bueno, no quiero que aplace nuevamente la reunión. ¿Qué podemos hacer? Pilar, ¿a qué horas vuelves de tu consulta? Marcos, a las 4 menos cuarto, aproximadamente. João, bueno, podremos quedar las 4. ¿Qué opinan? Estupendo, fenómeno. Obrigado, Tá bem. meu bem. Então, nesta aula, a gente está conferindo la respuesta de la 1, 2, 3 y la do texto. En el texto ficou así. Los muchachos cambiaron la hora de la cita a causa de la visita de los tíos de Juan a su casa. A Marcos le duele la cabeza porque su muela le duele. Por eso va al odontólogo. Los chicos se van a reunir pasado mañana a las 4 en punto de la tarde. Entonces, ahí culminamos con el texto 2 y también con la fonética, la S y la Z. Quédate ahí, todo tranquilo. Estamos culminando lección 5. Hoy vamos a comenzar con la lección 6. Isso aí. Dizer as horas em espanhol, tá bom? Primeira coisa, como é que a gente pergunta qual é a hora em espanhol? A gente pode fazer isso de várias formas. Eu vou trazer aqui 3 formas, mas existem outras, tá certo? Eu posso dizer, por exemplo, que hora es? Né? Posso perguntar assim. Ou então eu posso dizer, tienes hora? Claro, isso aqui, tienes, esse verbo, tá na segunda pessoa do singular. Isso a gente usa para pessoas próximas, pessoas com quem a gente tem intimidade. Se for, lógico, uma pessoa mais velha, uma pessoa que eu não tenho tanta aproximação, eu não diria tienes hora. Eu chegaria de uma forma mais respeitosa, né? Eu diria, por favor, ou desculpe, tiene hora?
né? Tiene, na terceira pessoa do singular. Outra forma, puedes decirme la hora? Isso também para uma pessoa mais próxima, né? Ou então, puede usted decirme la hora? Seria uma outra forma. Então, são modos da gente perguntar a hora, tá certo? E aí, como é que nós respondemos? Bem, para horas exatas, ou seja, horas que não tem minuto, a gente diz da seguinte forma. Quando for 1 hora, preste atenção, 1 hora nós vamos usar o verbo ser dessa forma. Es está no singular, né? Terceira pessoa do singular, porque 1 hora é uma só, uma é singular. Então, nós diremos es la una, Meu Deus. ou, se eu quiser, eu posso dizer es la una en punto. En punto seria em português em ponto, para indicar que não tem minuto aqui, é exata a hora. Mas é opcional esse en punto, tá certo? Então eu posso dizer es la una ou então es la una en punto. Digamos que fossem 2 horas, então veja que 2 é plural, então eu já vou usar aqui o verbo no plural. De 2 em diante até 12, a gente vai usar sempre son. Então, son las dos, né, porque são 2 horas, ou então son las dos en punto. Eu posso dizer son las tres, ou então son las tres en punto. E assim se ia seguir. Son las quatro, son las cinco, son las seis, e assim por diante. Tá bom? Então, para horas exatas, é isso que a gente faz. Quando nós temos minutos, aí a gente vai ter que observar o seguinte. Digamos que fossem 4 e 5. Então, eu diria son las 4. Aí eu coloco aqui, ó, a conjunção i e 5 o minuto. Então, 4 e 5, tá bom? Se fossem, por exemplo, 5 e 10, son las 5 e 10. Assim como nós diríamos no português, são 5 e 10, né? Se fosse 6 e 20, son las 6 e 20, né? São as 6 e 20, tá bom? Se fosse 7 e 25, por exemplo, são las 7 e 25. Então, até aqui não tem muita dificuldade, muita coisa estranha, não. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção agora no seguinte. Se os minutos eles forem 15, aí a gente vai ter uma diferença. Eu estou aqui colocando para vocês um relógio, né? A gente tem no relógio o ponteiro dos minutos e temos o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos, quando ele está apontando aqui para o 12... O que é que ele está marcando? Ele está marcando 0 minutos, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é 1 hora em ponto. Se esse ponteiro... Deixa eu tirar o ponteiro das horas, só para a gente fixar a atenção no ponteiro dos minutos. Se esse ponteiro dos minutos ele andasse um pouquinho e viesse aqui para o numeral 1, a gente sabe que isso representa 5 minutos. Se ele viesse aqui para o 2, ele estava representando quanto? Ele estava representando 10 minutos, né? Quando ele para aqui no 3, ele representa quantos minutos, gente? 15 minutos. Aí é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se a gente dividir aqui o relógio em 4 partes, certo? E imaginar esse ponteiro aqui dos minutos. Se ele sair fazendo isso aqui até dar uma volta completa. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, equivale a 1 hora, não é isso? Então, uma volta completa equivale a 1 hora, ok. Mas digamos que o ponteiro dos minutos ele saiu daqui, saiu andando e parou aqui, parou no 3, e isso representa 15 minutos. Então, o que ele percorreu foi isso aqui, né? Deixa eu pintar aqui pra gente. Pronto. Então, o que ele percorreu foi essa parte em vermelho. Se nós observarmos, de uma volta completa, ele só fez aqui o quê? 1/4, né? De uma volta completa, da circunferência toda, ele fez apenas 1/4. Então, a gente vai observar que 1/4 de hora corresponde a 15 minutos. E a gente chama 1/4 em espanhol de quarto, certo? Cuidado para não confundir com o numeral 4, que é quatro. Cuidado aí, tá? Esse R tá aqui, ó, junto do T. Então, antes do T. Quarto e não 4. Então, quarto corresponde a 1/4 de hora, que é 15 minutos, correto? Então, sempre que nós formos falar 15 minutos, a gente vai falar quarto, tá bom? Que corresponde a 1/4 de hora. Vejamos aqui. Se eu tivesse 8 e 15, então eu diria son las 8 e aí em vez de escrever 15, eu escrevo quarto. Então, por quê? Porque 1/4 de hora equivale a 15 minutos, tá bom? Então, 8 e 15 eu diria em espanhol son las 8 y cuarto. 9 e 15 eu diria son las 9 y cuarto, tá bom?
Quando for 30 minutos, a gente faz como no português, né? Por exemplo, se fosse 10:30, né? Eu diria em espanhol, são las 10:30. Media significa meia, meia hora. Então, são 10 horas mais meia hora. 11:30, eu diria como? São las 11:30, tá bom? Então, é assim que a gente forma com 15 e 30 minutos. Existe uma diferença além disso no espanhol. Quando os minutos eles passam de 30, ou seja, de 31 até o finalzinho das horas, até 59, a gente vai formar diferente, certo? Então, de 31 até 59 minutos, a gente vai fazer algo que nós costumamos fazer também no português. O que é? Digamos que agora fossem 2:50 da tarde. Então, alguém perguntasse a mim, Diógenes, que horas são? Eu poderia dizer, lógico, são 2:50, ou é muito comum nós dizermos, são 10 para as 3, né? Ou faltam 10 para as 3. Então, muitas vezes a gente no português subtrai os minutos que faltam para a hora seguinte, né? Quando eu digo 2:50 ou digo 10 para as 3, dá no mesmo, porque estou dizendo que faltam 10 minutinhos para completar 3 horas. Então, é muito utilizada essa forma em espanhol, de você dizer quanto tempo falta para a hora seguinte. Vejamos aqui, 5:40. 5:40 em português seria comum eu dizer o quê? São 20 para as 6, né? Então, em vez de eu dizer são 20 para as 6, eu diria son las 6 menos 20. Então, eu estou dizendo o quê? Que faltam 20 minutos para as 6, certo? Faltam 20 minutos para as 6 horas. A gente constrói isso dizendo son las, aí a gente diz já a hora seguinte, veja aqui é 5, mas eu já vou dizer a próxima. Son las 6 menos 20, eu estou dizendo que faltam 20 para as 6. Vejamos outro exemplo. Se fosse 6:45, preste atenção. 6:45 faltam quantos minutos para as 7? Faltam 15, mas lembre que nós não escrevemos 15, nós escrevemos quarto. Então, son las 7 menos quarto. Eu estou dizendo que são 15 para as 7. Se eu tivesse, por exemplo, 7:50, faltam 10 minutos para 8. Então, eu vou dizer, son las 8 menos 10, certo? Faltam 10 para as 8. Se eu tivesse, por exemplo, 8:55, então o que é que eu faria? Faltam 5 minutos para 9, então eu diria, son las 9 menos 5, né? Faltam 5 para as 9, ok? E para completar, vamos ver alguns outros casos. Por exemplo, quando é 12 horas, eu posso dizer son las 12 ou son las 12 en punto. Claro que posso dizer son las 12 de la noche, né? Por exemplo, eu posso especificar, assim como todas as outras horas, né? Eu poderia aqui, por exemplo, dizer son las 9 menos 5 de la noche, né? É um exemplo. De la mañana, de la tarde, de la noche. Mas aí, outra forma de dizer às 12 horas é es mediodía, é meio-dia, quando é de dia. Ou es medianoche, quando é à noite, tá bom? E vejam aqui esse caso. Se eu tivesse 4:15, como é que eu diria? Son las 4:15. Eu trouxe isso aqui para que a gente perceba a diferença entre 4 e quarto, tá bom? Que corresponde a 15 minutos. Outro exemplo aqui, 3:45. 45 minutos, já passou dos 30 minutos lá, então eu já vou dizer a hora seguinte, né? Fazer aquilo, 15 para as 4. Então, como é que eu diria isso? Eu diria, son las 4 menos quarto, ou seja, faltam 15 para as 4. Ok, gente? Bem, é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre... Bom, vocês viram no vídeo como funcionam as horas em espanhol, certo? Mas antes de começar, vamos a leer el texto. ¿Quién quiere leer? Levanta la mãozinha. Pode ler, Bianca. Cosas de la vida. ¿Cómo va? ¿Cómo te ha ido el dentista? Juan. Marcos. ¿Cómo te ha ido en el dentista? Marcos. No, muy bien. El dolor
en muela seguido, pero hasta ahora me duele la mejilla. Pilar, ¿por qué? Marcos, no estoy seguro, pero pienso que será por la anestesia. Joan, Marcos, eso de tu muela te ha pasado por causa de golosinas que comes y también porque no cepillas los dientes correctamente, ¿verdad, Marcos? Creo que sí. Pilar, no te preocupes, pronto vas a mejorar y los verás. Joan, hola, hola, te mejores, chicos, ¿vamos a estudiar o no? Pilar, sí, claro que sí, pero antes que ir al baño. Muy bien, obrigado por la leitura, agradeço. Vamos con la interpretación textual de la página 49. Primera, Marcos fue al dentista porque le dolía una muela. Marcos fue al dentista porque le dolía una muela. Marcos fue al dentista porque le dolía una muela. Muela es dente. Estaba con dor de dente. Y como él estaba con dor de dente, él tuvo que ir al odontólogo. Vamos con las dos. Sí, Marcos se curó de los dolores que sentía en la muela. Sin embargo, volvió con la mejilla dolorida, probablemente a causa de la anestesia. Ou seja, ele foi no médico, no odontólogo, curou o dor de dente, só que ele ficou incomodado porque a bochecha ficou ainda com os efeitos da anestesia. Tres. Los chicos se reunieron para estudiar. Los chicos se reunieron para estudiar. La palabra destacada en el texto significa un corto espacio de tiempo. La palabra destacada en el texto significa en un corto espacio de tiempo. Voy con la primera de nuevo. Marcos fue al dentista porque le dolía una muela. 2. Sí, Marcos se curó de los dolores que sentía en la muela. Sin embargo, volvió con la mejilla dolorida, probablemente a causa de la anestesia. 3. Los chicos se reunieron para estudiar. 4. La palabra destacada en el texto significa en un corto espacio de tiempo. Ese fue el texto, cosas de la vida.
Ahora vamos a aprender a usar las horas en español. Es la 1 en punto. Yo quiero que observen los relojes. Son las 8 menos cuarto. O você também pode falar, são las 8 menos 15. Son las 2:15 o son las 2:15. Son las 5:30 o son las 5:30. Tem duas opções para ser falado. Son las 10 menos 5. Saúde. Então, observen los relojes de las horas. Vamos de novo no vídeo, para vocês prestarem atenção de novo. Sobre la hora, a forma de dizer as horas em espanhol, tá bom? Primeira coisa, como é que a gente pergunta qual é a hora em espanhol? A gente pode fazer isso de várias formas. Eu vou trazer aqui 3 formas, mas existem outras, tá certo? Eu posso dizer, por exemplo, que hora es? Né? Posso perguntar assim. Ou então eu posso dizer, ¿tienes hora? Claro, isso aqui, tienes, esse verbo, tá na segunda pessoa do singular. Isso a gente usa para pessoas próximas, pessoas com quem a gente tem intimidade. Se for, lógico, uma pessoa mais velha, uma pessoa que eu não tenho tanta aproximação, eu não diria tienes hora. Eu chegaria de uma forma mais respeitosa, né? Eu diria, por favor, ou disculpe, tiene hora? Né? Tiene, na terceira pessoa do singular. Outra forma, puedes decirme la hora? Isso também para uma pessoa mais próxima, né? Ou então, puede usted decirme la hora? Seria uma outra forma. Então, são modos da gente perguntar a hora, tá certo? E aí, como é que nós respondemos? Bem, para horas exatas, ou seja, horas que não tem minuto, a gente diz da seguinte forma. Quando for 1 hora, preste atenção, 1 hora nós vamos usar o verbo ser dessa forma. Es está no singular, né? Terceira pessoa do singular, porque 1 hora é uma só, uma é singular. Então, nós diremos es la una, ou, se eu quiser, eu posso dizer es la una en punto. En punto seria em português em ponto, para indicar que não tem minuto aqui, é exata a hora. Mas é opcional esse en punto, tá certo? Então, eu posso dizer es la una, ou então es la una en punto. Digamos que fossem 2 horas, então, veja que 2 é plural, então eu já vou usar aqui o verbo no plural. De 2 em diante até 12, a gente vai usar sempre son. Então, son las 2, né, porque são 2 horas. Ou então, son las 2 en punto. Eu posso dizer, son las 3, ou então, son las 3 en punto. E assim ia seguir. Son las 4, son las 5, son las 6, e assim por diante. Tá bom? Então, para horas exatas, é isso que a gente faz. Quando nós temos minutos, aí a gente vai ter que observar o seguinte. Digamos que fossem 4 e 5. Então, eu diria, son las 4. Aí eu coloco aqui, ó, a conjunção e 5 o minuto. Então, 4 e 5, tá bom? Se fossem, por exemplo, 5 e 10, son las 5 e 10. Assim como nós diríamos no português, são 5 e 10, né? Se fosse 6 e 20, son las 6 e 20, né? São as 6 e 20, tá bom? Se fosse 7 e 25, por exemplo, são las 7 e 25. Então, até aqui não tem muita dificuldade, muita coisa estranha, não. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção agora no seguinte. Se os minutos eles forem 15, aí a gente vai ter uma diferença. Eu estou aqui colocando para vocês um relógio, né? A gente tem no relógio o ponteiro dos minutos e temos o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos, quando ele está apontando aqui para o 12, o que é que ele está marcando? Ele está marcando 0 minutos, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é 1 hora em ponto. Se esse ponteiro... Deixa eu tirar o ponteiro das horas, só para a gente fixar a atenção no ponteiro dos minutos. Se esse ponteiro dos minutos ele andasse um pouquinho e viesse aqui para o
numeral 1, a gente sabe que isso representa 5 minutos. Se ele viesse aqui para o 2, ele estava representando quanto? Ele estava representando 10 minutos, né? Quando ele para aqui no 3, ele representa quantos minutos, gente? 15 minutos. Aí é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se a gente dividir aqui o relógio em 4 partes, certo? E imaginar esse ponteiro aqui dos minutos. Se ele sair fazendo isso aqui até dar uma volta completa. Quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, equivale a 1 hora, não é isso? Então, uma volta completa equivale a 1 hora, ok. Mas digamos que o ponteiro dos minutos ele saiu daqui, saiu andando e parou aqui, parou no 3. E isso representa 15 minutos. Então, o que ele percorreu foi isso aqui, né? Deixa eu pintar aqui para a gente. Pronto. Então, o que ele percorreu foi essa parte em vermelho. Se nós observarmos, de uma volta completa, ele só fez aqui o quê? 1/4, né? De uma volta completa, da circunferência toda, ele fez apenas 1/4. Então, a gente vai observar que 1/4 de hora corresponde a 15 minutos. E a gente chama 1/4 em espanhol de quarto, certo? Cuidado para não confundir com o numeral 4, que é quatro. Cuidado aí, tá? Esse R tá aqui, ó, junto do T. Então, antes do T. Quarto e não 4. Então, quarto corresponde a 1/4 de hora, que é 15 minutos, correto? Então, sempre que nós formos falar 15 minutos, a gente vai falar quarto, tá bom? Que corresponde a 1/4 de hora. Vejamos aqui. Se eu tivesse 8:15, então eu diria son las 8 e aí em vez de escrever 15, eu escrevo quarto. Então, por quê? Porque 1/4 de hora equivale a 15 minutos, tá bom? Então, 8:15 eu diria em espanhol son las 8:15. 9:15 eu diria son las 9:15, tá bom? Quando for 30 minutos, a gente faz como no português, né? Por exemplo, se fosse 10:30, né? Eu diria em espanhol son las 10:30. Media significa meia hora. Então, são 10 horas mais meia hora. 11:30, eu diria como? Son las 11:30, tá bom? Então, é assim que a gente forma com 15 e 30 minutos. Existe uma diferença além disso no espanhol. Quando os minutos eles passam de 30, ou seja, de 31 até o finalzinho das horas, até 59, a gente vai formar diferente, certo? Então, de 31 até 59 minutos, a gente vai fazer algo que nós costumamos fazer também no português. O que é? Digamos que agora fossem 2:50 da tarde. Então, alguém perguntasse a mim, Diógenes, que horas são? Eu poderia dizer, lógico, são 2:50, ou é muito comum nós dizermos, são 10 para as 3, né? Ou faltam 10 para as 3. Então, muitas vezes a gente no português subtrai os minutos que faltam para a hora seguinte, né? Quando eu digo 2:50 ou digo 10 para as 3, dá no mesmo, porque estou dizendo que faltam 10 minutinhos para completar 3 horas. Então, é muito utilizada essa forma em espanhol, de você dizer quanto tempo falta para a hora seguinte. Vejamos aqui, 5:40. 5:40 em português seria comum eu dizer o quê? São 20 para as 6, né? Então, em vez de eu dizer são 20 para as 6, eu diria son las 6 menos 20. Então, eu estou dizendo o quê? Que faltam 20 minutos para as 6, certo? Faltam 20 minutos para as 6 horas. A gente constrói isso dizendo son las, aí a gente diz já a hora seguinte, veja aqui é 5, mas eu já vou dizer a próxima. Son las 6 menos 20, eu estou dizendo que faltam 20 para as 6. Vejamos outro exemplo. Se fosse 6:45, preste atenção. 6:45 faltam quantos minutos para as 7? Faltam 15, mas lembre que nós não escrevemos 15, nós escrevemos quarto. Então, son las 7 menos quarto, eu estou dizendo que são 15 para as 7. Se eu tivesse, por exemplo, 7:50, faltam 10 minutos para 8. Então, eu vou dizer son las 8 menos 10, certo? Faltam 10 para as 8. Se eu tivesse, por exemplo, 8:55, então o que é que eu faria? Faltam 5 minutos para 9, então eu diria son las 9 menos 5, né? Faltam 5 para as 9, ok? E para completar, vamos ver alguns outros casos. Por exemplo, quando é 12 horas, eu posso dizer son las 12 ou son las 12 en punto. Claro que posso dizer son las 12 de la noche, né? Por exemplo, eu posso especificar, assim como todas as outras horas, né? Eu poderia aqui, por exemplo, dizer son las 9 menos 5 de la noche, né?
É um exemplo. De la mañana, de la tarde, de la noche. Mas aí, outra forma de dizer às 12 horas é es mediodía, é meio-dia, quando é de dia. Ou es medianoche, quando é à noite, tá bom? E vejam aqui esse caso. Se eu tivesse 4:15, como é que eu diria? Son las 4:15. Eu trouxe isso aqui para que a gente perceba a diferença entre 4 e quarto, tá bom? Que corresponde a 15 minutos. Outro exemplo aqui, ó, 3:45. 45 minutos, já passou dos 30 minutos lá, então eu já vou dizer a hora seguinte, né? Fazer aquilo, 15 para as 4. Então, como é que eu diria isso? Eu diria, son las 4 menos quarto, ou seja, faltam 15 para as 4. Ok, gente? Bem, é isso aí, eu espero que vocês tenham compreendido. Muy bien, entonces ficou mais claro agora o uso de las horas en español. O vídeo explicó exactamente cómo se usa y cómo se fala cuando hacemos en español. Aquí tenemos algunas actividades en la página 50. Próxima aula, yo paso los resultados. Aquí explica también un poco el uso de las horas en español.